Cadê ela? Eu preciso entrar. Aí, Karine Sepúlveda, não? Aí, já. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite. Tudo bem? Estamos de máscara, estou em casa. Eu estou na loja da New Bahia Harley Davidson. Okay. Por isso estou sem máscara também. E, na verdade, essa posição aqui nos favorece. Né? Isso. Uhum. Eu queria dar boa noite a todos. Hoje, de uma forma absolutamente alegre, porque estamos vendo que o hospital se tornou um ponto tão seguro para os clientes, os familiares, os colaboradores, que nós hoje começamos a sentir já há algum tempo os pacientes não Covid não ficarem esperando em casa adoecer e piorar, o que é absolutamente grave, né? O que estava acontecendo. E eles estão voltando, o hospital está lotado, tanto de pacientes Covid, e nós estamos fazendo a nossa parte da forma que nós imaginamos fazer, como também já não temos, assim, tantas vagas dos pacientes não Covid. Quer dizer, o hospital se tornou muito seguro, muito blindado. Nós podemos, de certa forma, dizer que as famílias entenderam, né, o recado, que nós precisávamos realmente traduzir para a comunidade baiana um hospital seguro para que eles pudessem, de certa forma, não guardar doenças em casa. Estávamos muito preocupados com os pacientes cardiológicos, com dor no peito, sem querer ir para o hospital, os pacientes oncológicos, o paciente de cirurgia geral, os pacientes de cardiologia com hemodinâmica, neurologia com hemodinâmica. E, graças a Deus, hoje a gente sente que nós estamos aprendendo a conviver com o vírus, né? Quem pensava que o vírus demoraria 30 minutos e ir embora, 30 dias e ir embora, se enganou. Então, acho que a coisa mais importante foi nós termos preparado o hospital com segurança para atender o Covid, sair daquela fase inicial de pânico, entender que a coisa ia perdurar mais do que esperávamos, a vacina ainda demora, e nós, de certa forma, criarmos a consciência na população. Os hospitais, principalmente o Hospital da Bahia, se preparou de uma forma muito correta para, de certa forma, dar segurança à família, aos pacientes, dar segurança aos médicos, que estão absolutamente convencidos que nós precisamos continuar trabalhando. E, graças a Deus, hoje a gente já passou isso tudo para a população, e o hospital, graças a Deus, vem atendendo tanto a sua linhagem Covid como os pacientes não Covid, e, graças a Deus, isso foi um trabalho árduo de todos nós. Essa live de hoje, ela traz um assunto que é da maior importância, da disciplina assistencial, que foi o projeto do Comitê de Enfrentamento de Crise em criar algumas barreiras na instituição e partirmos para um outro normal nas relações com as famílias. É uma nova comunicação hospitalar em momento de pandemia. E quem está conosco hoje é uma parceira histórica do hospital, minha parceira histórica, Karine Sepúlveda, uma psicóloga formada na Escola Baiana de Medicina, com especialização em psicologia hospitalar, psicopatologia clínica, com mestrado em família pela Universidade Católica. E nenhum desses atributos acadêmicos poderia ser maior do que o tamanho da envergadura, da ajuda, da parceria e da competência dela no trabalho diário conosco. Além do trabalho na liderança da psicologia do hospital, ela também é minha psicóloga e parceira do Núcleo de Obesidade e Cirurgia Bariátrica, com um orgulho enorme, nos ajudando muito no trânsito com os pacientes obesos, que são pacientes extremamente complexos do ponto de vista psicológico, e ela nos ajuda muito numa equipe multidisciplinar e nos ajudou demais também no processo de certificação internacional do Núcleo, que hoje é um dos poucos serviços de cirurgia bariátrica do país que tem uma certificação americana,
e ela nos ajudou muito e nos ajuda muito nessa interação com os Estados Unidos nesse projeto. Karine, boa noite. Tá? É uma honra falar com você no momento em que você hoje lidera um projeto importantíssimo do hospital. Boa noite. Boa noite a todos que estão escutando a gente. Boa noite, doutor Marcelo. Enfim, fico muito grata pela forma como você me apresenta, não pela titulação e pelos perfis acadêmicos, as titulações acadêmicas, mas exatamente por essa perspectiva de causa. O Hospital da Bahia é uma causa, de fato, né? Eu me dedico a esse hospital porque acho que tem ele aí como uma referência da figura do senhor, como essa pessoa que está aí dando conta desse processo e desse projeto de uma forma muito robusta e que contamina todo mundo, né? Todo mundo que trabalha com você sabe disso e acaba também fazendo o mesmo funcionamento e dedicação que a sua, né? Eu acho que a gente é só herdeiro disso, né? E fico muito feliz de estar aqui hoje, podendo de algum modo representar o comitê de enfrentamento de crise, né? Esse comitê que é feito por muitas vozes, por muitos personagens, é um comitê de caráter multiprofissional, muito alinhado e aí maestramente orquestrado por você, para poder conduzir os processos e os fluxos que foram desenhados para a gente poder passar aí por essa crise que foi a pandemia Covid-19. Então eu falo aí em nome de muitas vozes, tá? Então vou aqui tentar representá-los. Karine, é um assunto de momento, é um assunto que as pessoas chamam de novo normal. Eu acho que não é novo normal, é uma adequação que é uma característica da espécie humana, né? Nós nos adequamos às situações mais difíceis, porque a trajetória do homem sobre a Terra é uma trajetória extremamente conflituosa e difícil. Na verdade, a pandemia é uma coisa que é uma situação que jamais, com meus anos de vida, eu pude ter assim uma proximidade tão grande com o desconhecido, com o pânico, com o medo, com o receio, né, como toda a população. E os hospitais se dedicaram a criar uma série de situações que são situações disciplinares, de movimentos internos. Nós somos um povo latino, né, e gostamos muito da proximidade, e nós precisávamos tomar algumas atitudes para fazer com que o hospital que nós preparamos para proteger colaboradores, médicos e pacientes, pudesse também criar algumas barreiras para que, de certa forma, nós tivéssemos condição de passar pelos períodos piores. Nós temos uma quantidade enorme de leitos, 140 e tantos leitos de pacientes. 146. 146 leitos, e isso realmente não é uma brincadeira. É o hospital que talvez privado do país que tem mais números de leitos disponibilizados para o tratamento do Covid. Qual a sua impressão sobre todas as fases dessa luta nossa com a pandemia, a criação do comitê e a decisão que julgo pioneira de compartilhamento de comunicação hospitalar durante a pandemia? Nós fomos o primeiro hospital, e você é uma pioneira nisso, conosco, em termos criado o boletim virtual, criado o tablet para interação com as famílias. No momento que nós achávamos que era mais prudente nós proibirmos as visitas hospitalares pela situação do contágio, da propagação. Tudo isso baseado em preceitos da comissão de infecção hospitalar, que nos guiou nessa situação toda, mas são decisões que eu tomei, que são decisões muito duras, e, de certa forma, confinou mais os pacientes e afastou o convívio familiar, o que é uma coisa que, de certa forma, é completamente antiterapêutica. Mas era necessário, não é verdade? Qual a sua impressão de tudo isso? Eu penso que a atitude de vanguarda dessa história está na constituição desse comitê de crise tão antecipadamente assim. Hoje a gente consegue pensar que talvez ele não tenha sido tão antecipado, ele foi certeiro, né? Lá no finalzinho de janeiro, onde não existia nenhum caso na Bahia, a gente já era um comitê discutindo questões de como pensar esse hospital para passar por essa crise. Então, eu acho que essa antecipação nos deu a capacidade de fazer aquilo que eu gosto de chamar de desmame. A gente não fez uma ruptura abrupta, né? A gente não retirou as famílias tão abruptamente do hospital. A gente conseguiu fazer fases, né?
E a gente começou com redução de número de visitas, a gente começou com redução do horário, redução dos acompanhantes, até chegarmos à suspensão total de visitas. Eu acho que isso nos deu tempo de adaptação, nos deu resiliência, tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista familiar, para entender que ali, naquele momento, não era mais possível ter as famílias com a gente no hospital. E considerando não só a nossa cultura latina de muita proximidade e de necessidade de contato, o Hospital da Bahia, em seus 146 leitos de alta complexidade, a grande maioria desses leitos eram revestidos de presença 24 horas de família, o que torna mais difícil ainda esse trabalho de retirar essas famílias do hospital sem que isso causasse impacto no cuidado. Né? E sem que isso, inclusive, dificultasse a relação e o vínculo terapêutico de confiança dessas famílias com a gente enquanto instituição. Então, eu acho que essa precocidade e a possibilidade de poder ter feito isso com essa perspectiva do desmame, e eu gosto dessa palavra porque ela é muito usada, inclusive, né, em terapia intensiva. Ela vai conseguindo dar ao sujeito o tempo necessário para conseguir se revestir de recursos para administrar uma situação difícil. Então, a gente foi conseguindo fazer isso enquanto instituição e foi fazendo isso também pela prerrogativa de refletir a nossa segurança para as famílias. Então, eu penso que o tema que a gente discute hoje é um tema que fala sobre segurança. A comunicação, ela é precursora de segurança. Sem uma boa comunicação, a gente jamais conseguiria levar aí esses 3 meses de famílias ausentes do hospital e seguramente com os nossos processos, com os bons resultados que a gente teve, né? Então, nesse cenário aí, onde a pandemia nos aponta distanciamento social e isolamento, a gente precisou criar meios para poder fazer com que, mesmo à distância, essas famílias continuassem a estar perto desses pacientes para conseguirem aí minimizar o sofrimento que vem disso, né? Então, eu considero que a gente tomou muitas frentes. A gente não fez somente visitas virtuais, boletim médico. A gente tomou muitas atitudes enquanto instituição para conseguir, digamos assim, construir barreiras para evitar os equívocos que a gente já conhece, que é de natureza do que é se comunicar. Se comunicar face a face já é difícil, né? Imagine se comunicar virtualmente agora por telefone, por uso de tablets, né? Ou seja, como é que é essa perda, né? De você não ter mais o outro no face a face, de você não reconhecer o médico de carne e osso, né? Você agora só tem a voz desse médico por telefone. E como é que essa voz vem, com que ritmo, com que pausa, com que entonação, porque tudo isso tem valor de mensagem, né? Eu costumava brincar e dizer assim, quando o hospital liga para a família, boa notícia não é. Não era antes do nosso lar da pandemia. E agora a gente liga todos os dias. Olha que atravessamento cultural importante. Então, essas famílias ficam em casas assustadas por essa ligação que parece ser para uma boa notícia, mas que tem aí um resquício de que toda vez que a gente liga para a família, é uma notícia que vem. Então, desfazer também, né, esse entendimento cultural de que ligações do hospital são para trazer mais notícias, também exige aí um esforço coletivo de uma equipe muito alinhada para conseguir fazer isso acontecer. E é o que a gente tem visto acontecer, né? A gente tem visto aí a arte da medicina se reinventando para conseguir fazer conexão com essas famílias de casa. Os médicos têm se desdobrado aí nessa tarefa de conseguir fazer isso acontecer. A psicologia está na cena, conseguindo atender essas famílias mesmo à distância. Então, a gente não está somente fazendo visitas virtuais ou utilizando tablets para poder que essas famílias se vejam. Isso tem um cunho clínico, isso tem uma ferramenta clínica, isso tem um porquê, né? Nós sabemos da potência que é o sofrimento psíquico não tratado e da repercussão e da reverberação disso sobre os processos, inclusive, orgânicos. Então, a ferramenta hoje, a ferramenta clínica que a gente tem hoje é a tecnologia de informação. Então, os tablets, os celulares, eles viraram veículos sobre os quais a gente consegue fazer essa família diminuir o confinamento, quebrar o isolamento, mas também poder se despedir de familiares que estão muito graves, né? De momentos muito dolorosos e difíceis que não seriam possíveis se não fossem pelo uso da tecnologia de informação. Então, a gente tem um cenário aí grandioso, muito complexo,
mas tem sido possível fazer a aproximação desse contexto instituição-família. A instituição tem conseguido ir até as casas dessas famílias e trazê-las um pouco para perto aí nessa linha do cuidado. É interessante que nós, em tempos antes da pandemia, nós contávamos com médicos para os boletins diários, na terapia intensiva, na semi-intensiva, e a questão presencial era uma grande vantagem a favor da gente. A explicação presencial, uma conversa com a família, o acolhimento, que é a parte mais importante de todas, o acolhimento médico, e a psicologia influencia muito isso, né, no sentido de fazer com que os pacientes que estão lá e as famílias estejam absolutamente cuidados, mas principalmente que a comunicação seja uma comunicação absolutamente efetiva. Né? Os grandes problemas de relação de médico e paciente sempre acontecem quando não existe um bom acolhimento, uma boa relação, né, com a família e tudo. E quando você vê uma situação pós-pandemia, que as restrições desse contato foram assim absurdas, né? A gente separou mesmo. Nós tivemos de contar também, e você teve de contar muito com os médicos, né? Os médicos das nossas unidades de terapia intensiva, mudar um pouco a percepção da coisa, porque às vezes não é muito fácil que uma equipe, em toda a sua plenitude, ela aceite de bom grado uma mudança de paradigma, uma mudança muito grande na relação. Né? Isso aumentou muito o trabalho médico. Como foi essa fase para você em que nós tivemos de fazer com que todos se conscientizassem de que o momento era um momento de união e que nós precisávamos absolutamente resolver essa questão? Como foi para você colocar essa equipe multidisciplinar a favor de um novo projeto vencendo esse paradigma? É uma pergunta importante aí nesse cenário. Se a gente for pensar que a logística do trabalho médico dessas equipes dentro das unidades coorte aumentaram muito a complexidade, aumentaram o nível de estresse em função do excesso de paramentação, desparamentação, da hipervigilância em relação à contaminação. Então, esses plantões ficaram muito mais difíceis de serem dados, né? Então, falar com a família acaba sendo uma coisa sobre a qual eles acham que é possível aguardar para um segundo momento, onde depois da vida, de cuidar daquela vida, daquele cenário, a gente poderia ir para esse circuito. E fazê-los entender que as duas coisas têm absoluta relevância foi difícil, né? Porque a gente considera a lógica de que essa família que está lá fora pode esperar. E aí eu sempre faço uma construção sobre as diferenças do que é o tempo cronológico e o tempo lógico, né? Esse tempo que a gente conta no relógio, né, não é o tempo que atravessa o nosso afeto. Então, lá dentro das UTIs, o tempo voa, né? A velocidade dos processos, da dinâmica do plantão, muito difícil. Mas lá fora, né, dentro das casas dessas famílias, o tempo demora muito a passar. Então, um atraso de boletim médico, o não poder dar boletim naquele dia, gera um valor de mensagem de muito sofrimento para essas famílias, porque vem logo associado à ideia de uma catástrofe, de uma perda, de uma morte. Eles não conseguem entender esse ato, essa diferença de tempo mesmo, né? E acho que os médicos, quando começaram a fazer o boletim médico, eles começaram a entender esse circuito de funcionamento. Então, quando eles tiveram esse tempo de aprendizado, dessa nova relação constituída e do que vinha depois, quando isso acontecia, eles foram começando a entender que o cenário é de que o tempo lá fora é diferente do tempo daqui de dentro. Mas quem está lá fora está submetido a um sofrimento e uma carga de sofrimento tão grande de que é possível fazer essa engenharia. Então, hoje, dentro do hospital, a gente tem algumas medidas que eu acho que ajudam muito também, né? Primeiro é que o boletim médico ele é engendrado pelo médico diarista, ou seja, uma figura que está nas unidades todos os dias, acompanhando horizontalmente todos os pacientes e vira uma figura de referência para essa família. A família conhece esse médico pela voz. Oi, fulano. Oi, doutor fulano. Já se reconhecem pela constância, pela permanência da comunicação. A gente retirou isso do plantonista, porque ele não teria essa perspectiva de poder fazer essa horizontalidade da comunicação.
Então, a gente foi criando algumas estratégias para fazer valer esse momento como um momento importante para essa família que estava em casa, porque o médico hoje e o boletim médico foi, na verdade, agora a única forma e a única conexão que essa família tem com o hospital, né? Já que agora ela não pode mais ir ao hospital presencialmente. Então, a gente tem contado muito com a equipe médica e eles estão, assim, do tipo, primorosos nisso, tá? Falar disso publicamente é importante, porque eles têm se desdobrado e a gente sabe como está difícil trabalhar dentro desse cenário, né, de pandemia. Essa equipe, de um modo geral, está sendo aí muito alinhada, né, conectada. Acho que a tecnologia de informação ajuda também de que as coisas são prontamente passadas e a gente consegue gerir as situações e os conflitos que vão chegando, né? Mas a gente não pode perder de vista que toda comunicação, né, e aí com o adendo de que na pandemia ela vira virtual, vai ser ponto de conflito e de tensão, né? É difícil que a gente consiga se comunicar plenamente. A clareza só existe do lado de quem fala, né? Quem escuta vai interpretar isso aí baseado no seu arsenal de histórias, de experiências. Se já teve histórias de adoecimentos ruins, então isso vai ser interpelado e atravessar a forma como essa família escuta. E, além disso, a gente vai ter um dado que a gente não considerava quando era presencial, porque então isso vinha para o hospital e a gente conseguia tratar, é que agora a gente não conhece os conflitos familiares pré-existentes, né? E a gente sabe que família é campo de tensão, né? Família hoje, nem no comercial de margarina, ele é mais uma situação harmônica. As famílias são esse espaço mesmo, né? De dificuldades, são laços difíceis. Então, em geral, a gente tem mais dificuldades em gerir o conflito que existe nessa família e que vem no hospital revestido de uma queixa. Quando a gente vai entender e ler essa queixa, a gente entende que isso não tem a ver com o circuito de funcionamento da lógica institucional, mas isso tem a ver com esse conflito familiar que vem junto. São filhos que não se falam, são pais brigados, né? São famílias recompostas. São situações que a gente não consegue imaginar porque essa família não vem mais para o hospital, né? Então, às vezes, a gente tem situações de filhos que não sabem como o pai está porque não falam com a esposa desse pai. Então, o cenário, né, neste momento, está sendo muito atravessado por esses conflitos que dizem respeito ao que é viver numa pandemia numa família tipicamente conflituosa como a de todo mundo é. Qual, na sua opinião, Karine, as maiores dificuldades que você teve na instituição do boletim virtual no hospital? O que é que você teve mais isso? Eu quero que as pessoas que estejam assistindo, né, e a comunidade em geral, entenda que não é fácil fazer um projeto desse. É um projeto difícil, é um trabalho enorme. Nós começamos 7 da manhã e passamos o dia fazendo. São 140 e tantas famílias que a gente precisa individualmente ter uma conversa com o médico, mediado pela psicóloga. Então, realmente é um trabalho enorme, né? É imenso o trabalho. Eu acho que as pessoas ainda não têm a dimensão do que é esse trabalho. E as dificuldades que nós temos também com essa desintegração de algumas famílias, em que às vezes você está fazendo uma comunicação para um familiar e esse conhecimento não é repassado para algumas outras pessoas da família e aí se cria uma situação. Enfim, quais são os entraves que você viu nessa dificuldade na instituição do boletim virtual no hospital? O boletim virtual, ele veio logo quando a gente fez suspensão total das visitas, né? Então, a gente precisava construir um plano estratégico para poder atender às necessidades de que essa família tivesse notícias desses pacientes. E aí, a grande dificuldade, e aí você foi certeiro, porque é uma engenharia para a gente conseguir montar essa estrutura, porque cada unidade do Hospital da Bahia tem particularidades inerentes à unidade, ao perfil da unidade, à especialidade que ela atende e ao perfil de pacientes que ela recebe. Então, por exemplo, as UTIs cardíaca, a UTI neurológica, as semi-intensivas, todas elas tinham apartamentos onde a família ficava 24 horas, por exemplo. Então, para essa família é muito mais difícil não ter esse lugar sempre colocado. Então, o perfil de comunicação médica era diferente, os horários de boletins diferentes, a forma como isso acontecia era
absolutamente diferente em cada unidade do hospital. E para esse momento agora, a gente precisou criar uma orquestra sinfônica para fazer com que elas conseguissem dialogar mesmo na diferença, né? Então, hoje, são 146 boletins diários, planilhados, acompanhados diariamente, todos os dias. A gente tem construído informes e protocolos para poder fazer com que todos os boletins sejam engendrados do mesmo modo, com o mesmo circuito de registro em prontuário para certificar isso como um documento clínico importante para a instituição, de que esses marcadores de comunicação à família também apareçam em situações não somente de horários de boletins formais, mas diante de alguma gravidade instalada, que a gente também possa ter a capacidade de gerir situações onde não vai ser possível deixar essa família fora e ela precisar vir para uma situação específica. Então, a gente construiu também um cenário de exceções, né? Por exemplo, em situações pré-óbito, onde é possível trazer essa família em alguma medida para se despedir desse familiar. Então, tem toda uma engenharia pensada para fazer com que os boletins virtuais aconteçam, mas que a gente tenha aí duas premissas, né? A sustentação da segurança assistencial, mas a sustentação também da dignidade humana. A gente não pode perder de vista que a gente trata de pessoas, né? E acho que esse é o diferencial do Hospital da Bahia. Porque um comitê de crise que tem aí, dentro do seu comitê, o espectro multiprofissional, faz escutar múltiplas vozes para pensar como é que esse cuidado deve ser integral, né? Então, as dificuldades que a gente teve são dificuldades inerentes à capacidade de transformar aquilo que é presencial em virtual. Então, hoje a gente tem um termo de ciência familiar sobre como funciona a comunicação institucional. Hoje a gente ampliou os canais de comunicação do hospital, não somente os canais oficiais. Hoje a gente tem canais exclusivos para comunicação institucional. Então, a família que não consegue algum tipo de comunicação com a instituição sabe para que canais vai ligar para conseguir esse entendimento. Então, a gente fez uma capilaridade, uma infiltração importante, especialmente na emergência do hospital, com o acolhimento social, com a prática ali diária, domingo a domingo, né? Ou seja, está todo mundo, de fato, trabalhando ali para sustentar que a gente consiga garantir esse cuidado que não diz respeito simplesmente a resgatar a vida, né? E devolver esse paciente a essa família restabelecido, mas de que essa experiência, né, seja digna e seja manutedora dos valores humanos, né? Então, eu acho que essa tem sido, na verdade, a nossa grande dificuldade, porque construir uma comunicação coletiva é fácil, difícil é você particularizar o caso a caso. E é o que a gente tem feito, né? A gente tem tentado tratar cada família com as suas particularidades, com as suas demandas, assim, tentando tratar aquilo que é possível para a instituição, mas que também é importante para essa família, né? Esse é o debruçamento que a gente tem feito em parceria aí com todas as especialidades, serviço social muito à frente aí dessa emergência, fazendo esses cuidados, né? As gerências todas muito envolvidas, a gerência de enfermagem, gerência médica, gerência operacional, todo mundo muito envolvido para fazer isso acontecer. Então, acho que as dificuldades hoje, quando a gente olha para trás, parece que nem foram tantas assim, né? Porque a gente já passou por elas, né? Mas acho que elas foram possíveis de serem contornadas porque a gente tem a equipe que a gente tem, né? E a gente tem esse corpo clínico aí que trabalha efetivamente para fazer dar certo. Então, acho que isso aí talvez dê conta de dizer porque que talvez para a gente não tenha agora passado a ideia de que foi tão difícil. Mas, de fato, é uma engenharia muito grande fazer com que essas famílias consigam receber notícias todos os dias. E eu sempre digo, a gente não tem que garantir que eles tenham comunicação médica diária. A gente tem que garantir que eles tenham comunicação médica diária de qualidade. Tem uma diferença enorme em relação a isso. Então, mesmo que essa família hoje, no momento, ele não consiga ter boletim médico por alguma questão, ele ainda assim vai receber um e-mail institucional com uma nota clínica sucinta, dando alguma informação sobre esse paciente. Então, a gente criou muitos braços para tentar aí dimensionar a complexidade do que é deixar seu familiar no hospital e ir para casa, né? E não poder acompanhá-lo e assisti-lo. Karine, uma das fases mais difíceis que nós tivemos, e o público e as pessoas que estão nos ouvindo precisam entender. O paciente que entra com Covid no hospital, com um sintoma de Covid, ele tem uma entrada completamente diferente dos outros.
nós blindamos o processo da emergência. Desde ali, as coisas são absolutamente diferenciadas. E entendam como isso emocionalmente nos atinge. Porque quando um familiar deixa um paciente que vai ser internado com Covid, e com todo esse pânico que se criou em relação ao Covid, ele deixa na emergência e ele deixa o paciente se distancia mesmo. Né? Ele não vai perguntar que horas é a visita, porque não tem. Então a gente tem que entender, como seres humanos que somos, como foi duro para mim tomar uma atitude dessa, tão dura em relação a cercear o convívio. Mas era necessário e nós tomamos essa atitude. Então, eu acho que o ponto importante foi quando nós entendemos que a emergência era o último reduto de convívio. E que nós, ali na emergência, procuramos dar o acolhimento às famílias, indicando todos os passos que aconteceriam depois disso. Eu tenho certeza, Karine, que esse foi o momento em que nós começamos a fazer com que as famílias entendessem que nós estávamos também abalados. Nós estávamos preocupados com o distanciamento. Porque não pode ser apenas você assinar um decreto, determinar um modo da instituição funcionar. E é uma instituição que sempre se preocupou na humanização de cuidados. Nós somos um hospital que temos assim, essa vanguarda e esse pioneirismo em ter pensado em deixar famílias dentro da UTI com os pacientes do lado. Nós somos talvez uma das únicas instituições hospitalares que temos estrutura que permite isso. De repente, nós, que sempre estivemos muito humanizados com os pacientes, fomos levados a desumanizar um pouco a relação. E isso abalou todos nós. Mas acho que essa atitude de acolher na emergência, como se ali fosse um pré-internamento, em que as pessoas compartilhassem de uma documentação, em que haveria um consentimento informado de que as dificuldades aconteceriam e que os boletins traduziriam o estado geral dos pacientes. Eu não sei, mas, aliás, certamente ali foi a nossa mudança. Né? As famílias começaram a entender que nós estávamos muito preocupados também. E isso fez com que a gente começasse a trabalhar de uma forma muito mais próxima da família, acolhendo a família, como eu digo, trazendo a família para o problema. Eu acho que o problema não é nosso, o problema não é da família, o problema é mundial, é de todos. Não é? Mas a gente é latino, a gente gosta da proximidade, como você falou. Mas acho que eu me pego muito no que você falou nessa questão da humanização do cuidado médico. Nós não podemos nunca se distanciar disso. Essa é a base da assistência. O paciente bem cuidado tem que ser cuidado de uma forma global. Né? E aí eu lhe perguntaria, como foi lidar com o pânico, com o medo da pandemia? Como isso é diferente, né? A circulação de informações sobre a pandemia, sobre o Covid, sobre as mortes, sobre o óbito. Nós temos até boletins de óbito diário na televisão. É uma coisa impressionante. Só não se fala que nós recuperamos muito mais do que perdemos pacientes. É uma diferença estúpida. Né? E eu gostaria de fazer com que as pessoas entendessem que o momento hoje é outro. A gente aprendeu a conviver com o vírus. Eu acho que todo mundo precisa aprender a conviver, porque não vai deixar agora, a vacina não vem. E é isso que eu disse no início. Como eu estou vendo que as pessoas estão se acostumando com a coisa, não relegando, porque Covid é uma doença séria, mas aprendendo a conviver com ela e não esconder as doenças e não achando que o hospital da Bahia ou qualquer outro hospital que trata a Covid não se preparou, não se tornou seguro para que, de certa forma, a assistência pudesse ser qualificada em todas as áreas do conhecimento médico. Então, como é para você, como foi para você e para a sua equipe lidar com esse pânico generalizado e o que isso influencia na sua relação diária com as famílias?
Acho que é difícil pensar uma realidade onde o medo não exista. O medo está presente, né? Ele é nosso sinal de alerta, inclusive, que nos protege nos adverte sobre um perigo que está ali, à espreita, né? Só que o problema é que a pandemia pega esse traço e exacerba isso, né? Coloca isso a uma potência absurda. E a grande questão do medo é que ele nos incapacita para tomar decisão. Ele nos incapacita para tocar nossa rotina de sempre. É como se a gente perdesse um pouco a capacidade de gerir a nossa própria vida. E a pandemia nos colocou, neste momento, em lugares muito iguais em relação a isso. Estávamos todos com medo. Equipes, pacientes e família, né? Estava todo mundo atravessado pelo medo. E acho que quando a gente fala isso 3 meses depois, talvez agora a gente já nem... Oi, a gente teve medo, né? Nem parece já. Passou. Parece estar tão distante essa condição. Mas o medo, ele foi perturbador demais no início. Eu vou trazer um exemplo clássico do que a gente viveu, que era pacientes de alta e famílias não queriam vir buscar por medo, né? Medo de se contaminarem. A gente teve tantas dificuldades com isso no início, lembra? Quantos casos a gente conseguiu gerir para fazer com que essa família conseguisse entender que era possível levar esse doente para casa, né? Então, é medo. O medo faz isso, faz a gente cercear o vínculo com alguém que a gente ama com medo de se contaminar com ele. Como a gente assistia do outro lado as equipes com medo de voltarem para casa e contaminarem os seus, né? Então, assim, o medo nos tomou de modos iguais e com proporções importantes para todos os lados. Mas também foi o medo que nos permitiu construir boas diretrizes de cuidado. Também foi o medo que nos fez aí construir boas estratégias de segurança assistencial para poder prover esse período, né? Então, o medo, em certa medida, ele é inclusive produtivo, né? Ele nos coloca aí para produzir estratégias e saídas para gerir isso. Mas o medo tem muitos revestimentos, né? E eles podem aparecer nesse cenário do hospital exatamente aí com aquilo que a gente costuma dizer das queixas, né? Quando você escuta uma queixa familiar, você sempre está ali advertido de que por trás daquela queixa tem algum medo, tem algum afeto perturbador que não permite que aquele sujeito consiga ver aquela realidade daquele modo, com aquela condição. E quando você consegue gerir o medo, ou seja, colocar palavras nisso, isso é possível de ser mitigado, né? Que eu acho que essa talvez seja a grande aposta da psicologia nesse cenário de pandemia. Tem uma frase emprestada que diz assim: toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. E acho que essa é a nossa aposta, né? Estamos isolados, distantes social, mas assim a gente pode sim construir espaços de escuta para fazer o sujeito falar do que é isso, né? Então esses pacientes têm contado histórias sobre o que é ficar isolado. Essas famílias também podem fazer isso porque a gente segue acompanhando eles em casa. Então a gente tem permitido e viabilizado que o sofrimento tenha tratamento para não ter dimensão catastrófica. O que eu falo de dimensão catastrófica? É que daqui a 1 ano a gente vai assistir a um aumento muito grande de depressão por lutos não vividos, né? Pelos lutos complicados das mortes invisíveis, dessas famílias que não puderam ver, né? Não puderam enterrar seus familiares, os ritos fúnebres foram suspensos. Então, a repercussão disso a médio e longo prazo tem um impacto importante na saúde mental. Então, eu costumo dizer que hoje, no Hospital da Bahia, a gente trabalha com essa profilaxia, com essa perspectiva de prevenir que esses pacientes que passem por nós, que essas famílias que foram por nós assistidas, consigam ter esse espaço de costura sobre o que é esse sofrimento nessa dimensão, né? Então, o medo faz isso, faz a gente criar soluções para oferecer ao outro a possibilidade de poder sair disso com menos estrago mental, né? Karine, a gente fala muito dos familiares dos pacientes. E nossa tropa? Como a nossa tropa, como os nossos médicos, suas psicólogas, as assistentes sociais, os fisioterapeutas, médicos, enfim, como você viu a nossa organização, né, emocional no enfrentamento de tudo isso? O medo, o pânico, o medo do contágio,
Mas engraçado, né? Como a espécie humana é resoluta e é destemida, né? Como ela se adapta a tudo, como nós médicos e o mundo todo é um exemplo disso. O altruísmo, né? Eu não falo só do médico, eu falo de tudo, né? Todas essas áreas que trabalham de forma multidisciplinar no tratamento do Covid, mas é um exemplo de altruísmo, né? Como nós conseguimos driblar o medo, nós encontramos um refúgio para esse medo na dedicação e no envolvimento, né? Tanto assistencial como tanto emocional, com uma situação absolutamente inusitada para todos nós. Como é que você vê isso? Doutor Marcelo, eu acho que essa é uma pergunta que talvez a gente precisasse de uma resposta pessoal de cada um deles, né? Mas enquanto coletivo, eu consigo lhe dizer que a gente consegue passar por isso se a gente entende por que está ali. Por que eu escolho essa profissão? Por que eu escolho trabalhar com isso? Por que é isso que me aproxima, né? Qual é a minha relação com o meu trabalho, com a minha profissão? Porque se dali eu só tenho um emprego, eu não vou dar conta disso, né? Esses sujeitos precisam ter causa de vida. A profissão precisa ser causa de vida, causa de desejo, porque aí você atravessa o medo, né? Não significa que os corajosos não têm medo, eles só fazem a travessia do medo, né? Eles só fazem assim, ok, vou continuar andando. E eu me lembro que eu escutei uma frase lá no início disso tudo, me perguntando assim, como assim vocês vão entrar nessas unidades coorte, né? Porque no início a lógica era só entrarão em serviços essenciais. Eu falei, eu não consigo considerar que numa crise, saúde mental não seja um serviço essencial. Não é possível para essas pessoas passarem por isso sem um cuidado, né? Sobre isso. E eu costumava falar muito com a minha equipe que eu dizia assim, eu não vou recuar do lugar aonde eu escolhi estar, né? Eu escolhi trabalhar com isso. Né? Então, eu acho que quando você sabe por quê, né, você fica. Quando você sabe por que você tem o trabalho, quando você tem o seu fazer, aquilo é de uma satisfação pessoal para o sujeito. Isso não tem a ver, nem sempre tem a ver com o quanto você ganha, né? E nem com o quanto você é reconhecido. Isso tem a ver com a sua relação com o seu trabalho, a sua relação com o resultado que você entrega. Então, o que eu percebo desta equipe é isso. Esses dias eu escutei de uma técnica de enfermagem algo precioso. Eu dei um áudio para ela escutar. Foi um áudio muito bonito de uma família, de uma paciente que agradecia o cuidado que teve na unidade. E eu partilho com eles, porque eu acho que é importante que eles escutem o impacto das mãos do cuidado deles sobre essas pessoas, sobre essas histórias, né? E aí, quando eu partilhei com eles no grupo, ela virou para mim e falou assim, isso enche o nosso bolso de dinheiro. É isso, né? Ou seja, a fala daquela mulher dizendo como foi importante ter sido cuidada por elas daquela forma é aquilo que é o melhor pagamento, né? Então, essa pessoa trabalha por uma causa que é pessoal, que é dela. E isso faz com que ela atravesse esse percurso. Então, eu acho que a gente, enquanto hospital, eu acho que a gente consegue ter esse afinamento. Eu acho que os gestores, né, cuidam muito dos seus grupos, sabe? Cuidam das suas equipes e está muito perto para tentar pensar quais são as necessidades dessa equipe, como é que está. Eu percebi uma equipe muito cuidadosa com o colega. A minha equipe, quando ia entrar na unidade de coorte, as enfermeiras vinham para ajudá-las a se paramentar. Então, se isso não é cuidado, eu não sei mais o que é, né? Então, olha como a gente pôde, nesse momento de crise, ainda conseguir cuidar do outro, né? Mas na medida que eu cuido desse outro, eu também cuido de mim. Porque eu estou atenta a esse cenário, né? E sei por que estou ali. Então, dentro do hospital, todas as vezes que a gente precisou constituir uma equipe, uma unidade, né? uma coorte, a gente sempre passou pelo período de adaptação, né? Que não vem sem dificuldades, mas passada essa primeira fase, funciona bem, porque eu acho que a gente tem a ver com isso, né? A pensar o porquê de estar ali, né? Com esse propósito. Profissional de saúde é uma profissão de risco, a gente só esquece disso de vez em quando, né? Karine, eu vou lhe fazer uma pergunta para depois eu ir afunilando a nossa conversa e finalizando. Hoje, de uma forma completamente diferente das outras lives, eu estou mais feliz, né? Estou bem mais, né? Estou me sentindo muito mais, porque
Quando você não tem condição de enfrentar e derrotar, é melhor você conviver. E eu acho que a convivência com o vírus, essa adequação da humanidade, a gente já sente isso, né? Que a gente pode, de certa forma, respeitando ele, continuar a nossa vida, né? Com os cuidados, com as precauções. E o Hospital da Bahia é um exemplo para isso. Mas eu lhe perguntaria, assim, para você finalizar a sua participação, que sempre é brilhante, qual é o legado para você? Porque você assistir um vídeo em que o Papa reza sozinho dentro da Praça de São Pedro vazia, o Duomo de Milão, a Times Square, as ruas da Bahia tão alegres, completamente vazias, o mundo parou. Eu não acredito absolutamente nessa coisa do novo normal. Eu acho que o homem se adapta a tudo. E tudo vai voltar ao normal. Você vê que no Rio de Janeiro abriu restaurantes, bares, e as pessoas querem conversar, querem jantar fora, as pessoas querem viver. Sim, não é verdade? Sim. Mas qual é a sua impressão? Existe o novo normal? Você acha que nós vamos ter um outro tipo de comunicação após a pandemia? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que na história da humanidade, a gente sempre passou por grandes crises e grandes problemas, né? E isso, eu acho que toda crise vem revestida de uma dupla condição. Ela vem carregada de infortúnios, mas de fortunas também. Ou seja, e aí eu prefiro ficar com o legado daquilo que me diz que isso vai ser um espaço de poder, de construir sabedoria. Eu acho que o legado que fica é esse legado de saber que diante de uma crise, nós, enquanto instituição, não fomos impotentes, né? Diante de uma crise, nós fomos capazes de inventar saídas para minimizar e mitigar o sofrimento e seguir assistindo esses pacientes de forma segura. Diante de uma crise, a gente foi capaz de resistir, né? De passar por isso efetivamente, construindo coisas que talvez fiquem, né? Que se permaneçam e que se perpetuem, que incrementem a nossa forma de gerir os processos assistenciais. Mas eu acho que tem algo de um resgate do que a gente já viveu, que é importante que isso retorne. Não é possível sustentar relações virtuais, né? A gente carece das relações reais, a gente carece da presença, né? A gente carece dessa relação que tem de carne e osso, né? Que tem cheiro, que tem voz, né? Que tem estímulos sensoriais. Esse atravessamento da tecnologia não nos permite isso, né? E o afeto também precisa de vivacidade, ou seja, precisa de corpo presente, né? Então, eu acho que o legado que fica aí é de que talvez a gente tenha aí, né? Tem uma frase que se fala assim, eu sempre falava disso com a minha supervisora, a gente só improvisa o que sabe de cor. Isso, para mim, faz um sentido enorme, porque diante de uma crise, a gente precisa improvisar, mas você só improvisa se você tem esteio, se você tem lastro, se você tem base, se você tem sustentação técnica. Então, eu acho que a gente foi capaz de improvisar. E isso nos mostra que a gente tem lastro. Isso nos mostra que a gente tem, né, sustentação para levar adiante esse projeto. Então, eu acho que da crise eu tiro o ensinamento de que a gente foi capaz, de que a gente tem boa envergadura, né? E de que a gente tem aí, efetivamente, coisas novas para acrescentar, porque a crise nos ensina a repensar e a ver coisas que a gente não enxergava, né? E a redimensionar o cuidado a partir daí. Mas acredito que esse novo normal não signifique abdicar de tudo que já tivemos lá atrás, né? Esse novo normal vai precisar fazer caber esse efeito do passado com o presente e com esse futuro aí que chega, né? Mas acho que mais ou menos por aí. O que é que você acha? Eu acho que, como eu te disse, a minha satisfação é a percepção de que nós tivemos capacidade realmente de nos unir, no ideal. E aquele hospital é um hospital assim que tem essa força. E essa força está nas pessoas, né? Está nos médicos,
nos enfermeiros, na psicóloga, nas psicólogas, no fisioterapeuta, em todas as profissões da área administrativa que nos ajudou e deu um suporte enorme para que a gente pudesse, durante aquela coisa do comitê, fazer a coisa certa. Eu acho que a criação do comitê e essa multidisciplinaridade de pessoas que cuidam de áreas importantes do processo foi absolutamente importante para que a gente, seguindo as orientações absolutamente de forma disciplinada, nós chegássemos a ter um hospital tão participativo. Agora, o que mais me felicita hoje é sentir que tudo que nós fizemos e dessas etapas todas, o boletim virtual, ter sido pioneiro nessa coisa, de dizer assim, poxa, eu vou ter que cercear, eu vou ter que confinar, mas eu não posso fazer isso. Isso está me agredindo. Meu Deus, isso não pode acontecer. Nós precisamos fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo com seus entes queridos. Nós estamos tratando eles, que eles estão bem. Então, isso foi talvez o maior desafio que nós tivemos lá. Assistência, por mais que exista tanto achismo no tratamento do Covid, mas nós tivemos uma linha, nós tivemos um caminho. As mudanças estruturais, físicas do hospital, para fazer um hospital blindado, com tanta segurança. Mas a relação com as famílias, por isso que esse tema dessa live é tão importante. Essa sensibilidade que nós temos de entender que esse confinamento afastaria pessoas. Isso criaria uma dificuldade muito grande no nosso cuidado, no nosso paciente. Mas, de qualquer forma, tudo isso foi feito e nós, hoje, aprendemos que, mais do que tudo, nós temos de conviver com isso. Eu não sei quando vem a vacina. Sim, então, nós temos de criar um projeto seguro, mas, principalmente, ter a certeza de que hoje os pacientes que estavam em casa com medo de ir para o hospital, eles voltaram, eles estão entendendo que não podem esperar. Os pacientes oncológicos, nós já estamos cheios de pacientes oncológicos no hospital, os pacientes da cardiologia já voltaram, nós já tivemos necessidade de entender um pouco o processo. A UTI cardíaca foi transferida para uma unidade Covid, e ela já Covid, está, não é? A segunda, vamos abrir as visitas ao bloco D, onde não tem Covid, né? Vamos poder realmente fazer com que as famílias se aproximem, mas tudo com muita segurança. Tudo foi feito com premissas absolutamente protocolares. E aí nós já estamos, de certa maneira, aprendendo a conviver com isso. Teremos nossos leitos, 40 e tantos leitos de Covid, mas nós temos 200 e tantos leitos não Covid, que estão muito questionados, e isso é um exemplo de que a espécie humana, principalmente a comunidade baiana, entendeu que o hospital é seguro e que não poderia guardar doença em casa. Karine, eu te agradeço imensamente pela sua brilhante apresentação. Eu não podia esperar diferente. Você é uma parceira, uma pessoa que eu admiro imensamente. E nós somos, assim, extremamente privilegiados de ter uma profissional do seu gabarito, tomando conta de uma área tão importante como essa área da psicologia, no momento de uma comunicação hospitalar diferente, completamente diferente, dentro de uma pandemia e que nós não sabemos quando vai acabar. Graças a Deus as coisas estão diferentes. Hoje eu estou muito mais feliz, né, das outras lives que havia, enfim, porque realmente o hospital passou para a comunidade a segurança para ir, de certa maneira, atender tanto o paciente Covid da forma que você nos ajudou a assistir da forma mais qualificada possível, mas principalmente também trazendo para o hospital os pacientes que eu estava muito preocupado, que estavam guardando doenças em casa. Obrigado a todos que nos assistiram. Eu acho que foi uma live absolutamente leve, né? Falando sobre um assunto absolutamente importante, e agradeço a você por tudo que você tem feito conosco lá no hospital. O Hospital da Bahia é um privilégio ter um profissional do seu nível. Bom, eu que agradeço, tá? Para mim é um privilégio também poder trabalhar num hospital que considera o subjetivo como uma potência do cuidado. Então, isso também é muito mais fácil trabalhar num hospital que também
considere esse propósito, viu? Deus Obrigada. abençoe a todos. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.